E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Ah, Voltamos às aulas, não só as minhas. Eu espero que vocês tenham encontrado tempo para estudar, para se dedicar. Aqueles que, porventura, realmente estão bem sobrecarregados com outras coisas ao longo desse período, não se preocupem, são casos particulares. A gente vai tentando dar um jeito, um suporte a tudo isso, tá ok? Mas aqueles que puderem, lembrem sempre de darem feedback, retorno, de participarem e vamos continuar, dar sequência à revisão do nosso conteúdo. Hoje vamos falar é, das aulas referentes ao capítulo 3 e 4 do livro, começando agora sobre o serviço da consultoria. É um assunto que versa muito os conceitos do marketing de serviço, né? Então, para aqueles que também gostam muito da parte de marketing, já é uma boa área de revisão, ou quem quiser se aprofundar no assunto, já é uma boa um bom caminho aí para esse aprofundamento, ok? Vamos lá, vamos entrar aqui na lógica do PowerPointzinho para a gente guiar a nossa revisão de hoje, né? A gente vai falar sobre o serviço de consultoria, lembrando que na nossa primeira aula a gente falou sobre o conceito de consultoria, a segunda aula a gente reviu algumas características importantes ao perfil do consumidor e agora a gente vai falar do serviço de consultoria em si. De uma certa forma, o serviço ele acaba sendo uma extensão de certos aspectos e características dos próprios consultores para o tipo de serviço empreendido, né? Conforme o tipo e o perfil, ah, conforme as qualidades, né, diferenciais desses consultores, é normal uma consultoria se estabelecer ou buscar se estabelecer ou mais ou dentro de uma ótica mais genérica do assunto e aí se preocupa com uma amplitude de conhecimentos ou se concentra em questões mais pontuais e procura ser mais específica, mais imersa dentro desse conhecimento. Não, é claro que uma consultoria não possa ser bastante ampla em atuação e bastante imersa em conhecimentos específicos. Eu imagino, no entanto, que para deter tanto conhecimento e tanta em tanta área de conhecimento, é difícil a gente imaginar uma consultoria feita por uma pessoa, mas talvez uma grande empresa de consultoria que trabalhe com um leque enorme de parceiros e colaboradores. Mas, enfim, né? Vamos falar um pouco da ideia de serviços. E aí a gente já falou que essa é uma decisão, né, entre abrangência em atender mais áreas de atuação, mas talvez ser mais genérico, e tem a questão da imersão, da profundidade, do quanto se especializa dentro de uma área muito específica, né? Então a gente precisa entender que esse é um primeiro passo para a gente pensar no nosso serviço de consultoria, né? Saber quais são as nossas áreas de especialidade, né? Se a gente consegue, se a gente consegue atuar, se a gente consegue atuar atendendo ou analisando a situação e propondo soluções em diferentes áreas, se a gente trabalha, na verdade, em um coletivo, um grupo, e aí que áreas esse grupo é capaz ou tem competência para atender, em que nível de profundidade e aperfeiçoamento. A gente já falou que o serviço de consultoria pode ser feito desde aquele mais superficial, de organizar as coisas, dar as primeiras dicas, a questões mais profundas, né, de ao apresentar isso, propor treinamentos,
aperfeiçoamento para funcionários, para líderes, para gestores, mudanças de processos, às vezes o uso de softwares que auxiliam, enfim, né? Então a segunda premissa já está mais ou menos dita aí, é uma questão a se pensar, né? A definição desse serviço de consultoria depende também do nível de conhecimento e competência do consultor, dos consultores que vão fazer parte, né? E aí entra o outro lado da lógica. Vocês que já devem a essa altura ter visto a aula de marketing, lembrem-se, né? Por um lado, a gente olha para dentro da gente e pensa o que a gente é capaz de produzir enquanto serviço a oferecer. Mas existe o outro lado também, a questão do mercado. O que é que o mercado tem interesse e está disposto a contratar, né? Então, acho que um exemplo que eu dei em sala de aula e um exemplo que eu tenho visto muito no meu dia a dia, porque eu sou um profissional da área de marketing, mas tudo versa agora sobre marketing digital, ainda que eu defenda que marketing digital e marketing é a mesma coisa, é uma questão de adaptação ao meio, os conhecimentos são os mesmos, o que a gente tem é uma adaptação da teoria à plataforma, ao ambiente, à mudança de comportamento, né? Mas não é a teoria e o, né, que é vendida na consultoria, é a capacidade de apresentar soluções. Né? A teoria é para mim, consultor, professor, né? A minha capacidade de usar esse conhecimento e construir soluções é o que o mercado precisa ou busca ao contratar consultorias, né? Então a gente vê hoje que consultores de marketing acabam sendo muito mais oportunos quando eles defendem a ideia das soluções digitais, porque é isso que o mercado tem buscado. Ainda que a solução, mesmo do marketing digital, não seja só em publicações em redes sociais, mas de fato precisem de definições que vêm ainda no ambiente real da coisa. Mas enfim, isso é um outro 500. Voltamos aí para a lógica da efetividade. Isso tem a ver também com reconhecimento de mercado, né? E aí dentro desse mesmo exemplo, não é só entender que o mercado precisa reconhecer as áreas de interesse e tudo mais, é preciso a gente ver aquilo que eles mais procuram. Então, marketing hoje, como administração estratégica, como a questão tributária, são áreas que chamam mais atenção, o próprio RH são áreas que chamam muita atenção, e a TI são áreas que chamam muita atenção para a consultoria, mas dentro desses nichos existem subnichos mais específicos e mais preteridos pelo mercado. Então isso é importante também na hora de criar um serviço, saber moldar esse serviço para onde as oportunidades estão demonstrando mais favoráveis, né? E por fim, sustentação é a ideia de que não adianta oferecer algo que você não é capaz de cumprir, né? Então essa costura daquilo, de quem são vocês, de quem são os consultores, de que tipo de conhecimentos os consultores conhecem, de que tipos de métodos e ferramentas de trabalho eles dispõem, utilizam, que conhecimento já possuem do mercado de atuação para saber oferecer esse serviço de auxílio, né, a outras empresas a encontrarem soluções para os seus problemas. Né? Tudo isso precisa ser muito coerente, muito amarrado para que se mostre verdadeiro. Lembrando uma máxima que a gente sempre fala da área de vendas: vender é até fácil. Vender de novo é que é o grande X da questão e o grande desafio, né, de mercado, de marketing, para o pessoal da área de marketing, para o pessoal da área de vendas, para os gestores, para os empreendedores, né? Bom, partindo dessa premissa, então, de que conhecimento interno da empresa, das pessoas que fazem parte da empresa, ferramentas disponíveis, interesse do mercado, capacidade que tem de costurar as duas coisas,
são premissas básicas para oferecer ou para compor um serviço a ser entregue ao mercado, né? Lembrem-se, vocês tiveram aula de marketing, marketing tem um escopo, né? Baseado em 4Ps, 4 pilares, né? Ou seja, construímos valor, construímos aquilo que os consumidores têm por expectativa, né? Para criar trocas. 4 aspectos fundamentais que precisam ser pensados, planejados como caminhos, né, táticos para alcançar os objetivos, fins da organização. Todo mundo sabe, o escopo do marketing são os famosos 4Ps e não é muito diferente também com o serviço. A ideia é que a gente pense na hora de compor, então, como será o nosso serviço de consultoria com base nisso, né? Com base, partindo dessas premissas que a gente falou, que a gente avance para a composição dos 4Ps. O primeiro P, em qualquer uma atividade empreendedora, seja de produto ou de serviço, é o próprio P de produto, por uma questão básica, né? É onde está os maiores investimentos iniciais, a composição de tudo, né? E é onde, uma hora ele definido, você não tem muito como alterar. É possível que a gente desenvolva um produto e altere o preço para ele, trabalhando no mercado, que a gente altere as formas de entregá-lo, de gerar trocas, os caminhos para gerar troca, ou seja, o P de ponto de venda. É possível a gente mudar a comunicação, a forma de promover, mas a gente não consegue mudar o produto, porque a gente estabelece toda uma linha de composição, de produção e tal. Então ele é o primeiro P. Isso não coloca ele numa ordem de importância. Os 4 são importantes à medida que eles são em que há uma equidade, né, na composição de produtos e serviços, ou seja, gestores de marketing e administradores precisam ter essa ideia de equidade, saber utilizar os recursos para definir a melhor forma de uso adequado e aí, dentro de uma lógica de marketing, construir valor. Adequar esses recursos significa também saber planejar esse investimento dividido nesses 4 pilares, né? O primeiro aspecto portanto, a ideia aqui da nossa consultoria, de qualquer serviço de consultoria, é pensarmos a composição do serviço, considerando primeiro o tipo de serviço, o benefício central do nosso serviço. O que seria o nosso benefício central? Seria com base naquilo que a gente pode fazer, ou seja, qual é o conhecimento que os consultores possuem, qual é o nível de profundidade das áreas específicas, a gente imaginar o nosso benefício central. Ou seja, é um tipo de consultoria hoje que vai vender soluções pré-prontas, é um conjunto de soluções adequadas para cada situação. Nós temos consultores com grande conhecimento, com pouco conhecimento, mais conhecimento de marketing, mais conhecimento de RH. Então, essa premissa, esse foco, né? E isso deve estar relacionado também à missão e à visão da empresa, ele precisa estar bem estabelecido dentro do nosso benefício central. É o primeiro passo que a gente precisa definir. Qual é o perfil do nosso negócio? O segundo aspecto são os facilitadores. É uma forma da gente começar a tangibilizar o nosso serviço, é fazer com que o serviço seja percebido com certa qualidade. Isso tem a ver com a ideia de facilitadores, ou seja, como é que o nosso serviço ele é apresentado, ou seja, material que a gente utiliza, forma como a gente compõe e apresenta esse serviço, então o nosso discurso de apresentação, a forma de apresentação, nossa exposição, nossa postura, a forma como a gente prospecta, o que a gente apresenta, tudo isso são facilitadores que fazem as pessoas
perceberem o nosso serviço com certa segurança ou não. E um terceiro nível são os apoios, ou seja, os diferenciais, né? Ou seja,